Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos iniciar com a aula de matemática. Nós estamos no capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre números até 999, que é da página 106 até a 116. Então vocês vão abrir a apostila na página 106, vocês vão colocar a data, né? Hoje é 4/5/2021 e nós vamos iniciar nossa aula. Números até 999. Leia as questões do quadro de giz e o que Caio está dizendo. Essas duas questões têm respostas iguais. Problema 1. Para escrever de 0 até 100, quantas vezes você escreverá o algarismo 7? O 2. Para escrever de 100 a 200, quantas vezes você escreverá o algarismo 7? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos começar, né, no problema 1, fazendo os numerais, começando do 7, somente os números que têm algarismo 7. Por exemplo, 7, 17, 27, 37, 47, 57, até chegar no 97. E lá no problema 2, nós temos que fazer do 100 até o 200, então a gente começa 107, 117, 127, 137, 147 até chegar no 197. Você concorda com o Caio? Por quê? Então, por que você concorda com o Caio? É uma resposta pessoal. A resposta do Caio está correta? Então, é uma resposta pessoal. O número 100. Veja a seguir a representação do número 100 ou de uma centena no ábaco e no quadro valor lugar. Neste ábaco representamos o número 100. Então aqui eu trouxe um ábaco, né, para fazer a apresentação, né? Então eu vou tornar, você já conhece o ábaco, né? Todos conhecem, né? O ábaco. Então no ábaco tem a casinha da unidade, a casinha da dezena, a casinha da centena e a casinha milhar. Qual que é a casinha da unidade? São as bolinhas amarelas. Cada bolinha representa uma unidade. Ó. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, assim por diante, que vocês sabem. A casinha da dezena, cada bolinha dessa, que é as bolinhas azuis, representa uma dezena. Então, uma dezena igual a 10, 2 dezenas igual a 20, 3 dezenas igual a 30, assim por diante, 4 dezenas igual a 40, porque cada bolinha representa uma dezena. E na centena? Na centena, cada bolinha vermelha representa uma centena, que é igual a 100 unidades. Uma centena 100, 2 200, 3 centenas 300, 4 centenas 400, assim por diante. E a bolinha laranjada, que ainda nós não estamos nesse capítulo, mas já que eu estou falando sobre o ábaco, então a bolinha laranjada representa, cada bolinha representa 1 milhar, né? 1000. Então 1000, 2000, 3000, 4000, aliás 3000, 4000, 5000, assim por diante. Então, a ábaco você já conhece. Agora no livro, aqui está explicando o que é uma centena. O que é uma centena? Então, vocês vão lá na casinha da centena, a centena é a bolinha vermelha, vai representar, uma bolinha vai representar uma centena, que é igual a 100, tá bom? Então, o ábaco vocês já conhecem, né? Então, vamos lá continuar. Aqui está fazendo uma demonstração, ela indica a posição da unidade, que é a casinha da unidade, que é o 1, a posição da dezena e a posição da centena. Então, você já sabe a unidade, dezena e centena. Quando vai armar uma continha, fazer uma continha, a gente começa sempre da casinha da unidade, você já sabe. Passando para a próxima página, números até 999. Diversos objetos comercializados são embalados em grupos de 100, ou seja, as centenas. Palito é um exemplo de produto comercializado dessa forma. Observe nos quadros a seguir a quantidade de caixas, cada uma com 100 palitos e a quantidade de palitos representada em cada quadro. Então aqui vocês vão observar que cada caixinha dessa representa 100
tem 100 palitos. O que é 100 palitos? Uma centena. 2 caixinhas são 2 centenas, 3 caixinhas, 3 centenas, 4 caixinhas, 4 centenas, que são 400. Aqui está explicado certinho, vocês sabendo que cada centena é igual a 100 unidades, vocês vão seguir aqui esses quadradinhos, né? E vão observar que cada caixinha tem 100 unidades e representa uma centena. Passando para a próxima página, que é a página 108, que é a continuação das explicações sobre unidade, dezena e centena. As centenas exatas registradas na página anterior também podem ser escritas por extenso. Então, a gente pode colocar o número, né? O número 200, eu vou escrever por extenso a palavra 200, 300, 400, então eu posso escrever em algarismo e por extenso. Então aqui vocês já sabem, né? Vai até o 900. Observe a quantidade de palitos ilustrados a seguir. Então aqui está mostrando, né? Essa caixa aqui tem 100 palitos e cada montinho desse, 3 montinhos de 10, né? 10 unidades. Então 100 mais 10, 110, mais 10, 120, com mais 10, 130 e 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Foi o que eu expliquei. Então, formou que número? 136. Essa quantidade de palitos pode ser representada no ábaco e no quadro valor, lugar da seguinte maneira. Então, a gente pode representar colocando em cada casinha. Na casinha da unidade, da dezena e da centena. Então, vocês vão observar aqui, vocês vão entender, tá bom? Passando para a próxima página, que fala sobre os algarismos romanos, que você já conhece. Sistema romano de numeração, os símbolos romanos que aparecem nessa imagem foram criados há mais de 2000 anos para representar os números. Então vocês têm noção dos números, quais são os algarismos romanos, os números romanos, né? Então vocês vão passar para outra página. Vocês já aprenderam o ano passado. Esse ano só vai dar fazer uma revisão, né? E aprender mais ainda para ficar bem guardado. Na numeração romana, os números são representados por determinados símbolos. Observe a seguir algumas dessas representações. Então aqui vocês vão observar como se escreve os números em algarismo romano. Aqui vocês observam que, olha como faz o 4, o 9, então, para a esquerda diminui e para a direita aumenta. Então, por exemplo, como que eu vou fazer o número 4? Eu vou colocar um pauzinho, né, à esquerda e vou colocar o V que representa o 5. Então, 5 menos 1 é igual a 4. Ó. O X, vocês já aprenderam, vale 10, né? Mas para mim fazer o 9, tem que colocar um pauzinho à esquerda para representar o 9. Assim por diante, vocês farão os outros, lembrando que para a esquerda diminui e para a direita aumenta. Então, gente, nós podemos repetir o símbolo 3 vezes só. Então, isso aqui eu já ensinei na sala de aula. O ano passado nós já conversamos sobre isso, eu já tinha na apostila do ano passado. Esse ano é só uma revisão. Então, quando aparecer a atividade, vocês voltam nessa página e dão uma consultada para vocês poderem fazer as atividades. Passando para a próxima página, atividade para casa, observe os ábacos e escreva com algarismos e por extenso os números representados em cada um deles. Então, aqui, vocês vão observar. Na casinha da centena tem uma bolinha, então ele representa o número 100. Na casinha da dezena tem quantas bolinhas? 6 bolinhas, então representa 6 dezenas. E na casinha da unidade, 2, formou o número 162. Aí vocês vão escrever por extenso, 162. Assim vocês farão as outras, vocês vão observando. Se tiver dúvida, volta na outra página e consulta. E se tiver dúvida ainda, vocês poderão entrar em contato comigo, que eu torno a explicar pessoalmente, assim, no privado. Passando para a outra página, 112, compõe os números e escreva-os no quadro valor lugar. Então aqui vocês vão fazer nas casinhas. Qual que é a casinha da dezena? Então vocês vão aqui, ó, unidade, dezena e centena. 6 dezenas, então você vai colocar 6 na casinha da dezena e 4 unidades. Vou colocar 4
na casinha da unidade, formou o número 64. Então, vocês vão, assim vocês farão as outras. É muito fácil, vocês já fizeram esse tipo de atividade, vocês já têm conhecimento. A terceira, observe o exemplo abaixo e em seguida compõe os números. Então, a primeira já está feita aqui em cima, ó, 3 centenas mais 4 dezenas mais 9 unidades é igual a 300 mais 40 mais 9, formou o número 349. Assim, vocês farão a outra, ó. Eu vou falar, uma centena mais 5 dezenas mais uma unidade. Então, uma centena é igual a 100 unidades, então vai por 100 mais 50, que é 5 dezenas, e mais uma unidade, vai formar o 151. Assim, vocês farão as outras. Observe o quadro e escreva o que falta em cada coluna. Então, aqui, 623 é 600 mais 20 mais 3. Aí vocês vão escrever por extenso. E em seguida vocês farão as outras. Essas atividades também é do vosso conhecimento do ano passado. Vocês já têm noção, só aumenta os números. Passando para a página 113, a 5, escreva nos quadrinhos os números que faltam. 96 mais quanto que vai formar 100? 96 mais 4 é igual a 100. 96, 97, 98, 99, 100. Então, vocês vão contando no dedo, quem tiver dúvida, e vai completar até formar o número 100. A 6, complete os espaços vazios no termômetro a seguir e escreva na linha abaixo qual temperatura o termômetro está marcando. Então, também vocês vão olhar no termômetro, né? E vão marcar a temperatura, e porque aqui ó, começou 36, depois o próximo é 38, o próximo 40, 42, vocês vão completar. Escreva os números abaixo usando o algarismo indo-árabicos, que são os algarismos romanos. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam na página anterior e faz. Que número vai formar? Quando tem um pauzinho, vai formar o número 1, e 2 pauzinhos, número 2, e 3 pauzinhos, 3. E o V, que representa o 5, menos para a esquerda um pauzinho, vai formar o 4. Assim por diante, vocês farão todos os números do algarismo romano, em algarismo romano. Passando para a página 114, o gráfico abaixo mostra os sabores e a quantidade de sorvetes mais vendidos durante uma semana na sorveteria Caramelo. Então, aqui vocês vão observar o gráfico, vocês têm conhecimento desse tipo de atividade também. Observando os gráficos, vocês vão responder, relacionado ao gráfico, vocês vão responder as perguntas. Observando as informações do gráfico, responda as questões. Qual é o sabor de sorvete menos vendido? Então, vocês vão observar qual é a torrinha menor. Então, é o de limão. Assim por diante, vocês farão as outras. Vocês também sabem, tenho certeza que vocês são inteligentes, já aprenderam esse tipo de atividade e é muito fácil. Agora, para a página 115, atividade para casa, compõe os números a seguir. 200 mais 30 mais 4 vai formar o número 234, assim por diante. A B, 100 mais 90 mais 1 vai formar o número 191. Assim vocês farão os outros números. A 2, utilizando os algarismos 2, 4 e 7, sem repeti-los em um mesmo número, escreva. O maior número possível, vocês vão formar os números. O maior número possível é 742. E o menor número? 247. Os demais números que podem ser formados utilizando esses três algarismos são... pode ser formado utilizando esses três algarismos são... Então, ó, 724, 472, 427 e 274, tá? Eu até falei a resposta. Escreva a quantia representada a seguir. Então, vocês vão contar o dinheirinho, as cédulas, as moedas e vão colocar o valor embaixo. Vocês também sabem esse tipo de atividade. Passando para a próxima, que é a última. Durante 3 ou 4 dias, observe os locais por onde você passa, consulte o mapa, leia os nomes das ruas e praças, manuseie alguns livros em casa ou na biblioteca. Anote onde você encontrou números romanos. Então, onde a gente encontra números romanos? Então, a gente encontra, assim, lendo alguns textos em personagens importantes, por exemplo, Dom Pedro I, Dom Pedro II, capítulo 2, em alguns livros, né?
em relógios, a gente encontra números romanos. Realize uma busca semelhante à indicada acima, nesse caso, para encontrar situações do cotidiano em que os números estejam presentes. Anote os números encontrados e descreva em que locais ou objetos eles foram identificados. Então, é relacionado mais ou menos com a de cima, com a resposta de cima. Então, onde a gente encontra? Em relógio, em alguns textos de personagens importantes, em capítulos de livros, é mais ou menos a mesma resposta. Retorne a 6, retorne à primeira página desse capítulo e registre a seguir a resposta para o problema 1, 2 apresentado na lousa. Então eu já falei, ó, problema 1, vocês voltam lá na página, na primeira página, que foi na página foi na página, deixa eu ver aqui, na página 106, o problema 1 e 2, né? Vocês vão voltar lá e vocês vão preencher os números. Escreva, para escrever de 0 até 100, quantas vezes você escreverá o algarismo 7? Então vocês começam 7, 17, 27, até chegar no 97. E o problema 2, vocês vão começar no 107, 117, 127, até chegar no 197. Então por hoje a aula terminou. Eu sei que às vezes vocês vão ter dificuldade em alguma atividade, mas vocês poderão entrar em contato comigo, que eu explico novamente no particular, tá bom? Então que vocês tenham um bom dia e um grande abraço a todos. Até a próxima aula.